Você está no Sinal Perdido, um lugar onde relatos esquecidos, casos estranhos e histórias inspiradas em acontecimentos reais voltam a transmitir. Aqui, nem toda a verdade foi registrada, nem toda a gravação deveria ser ouvida, e nem toda a história termina quando o vídeo acaba. Ajuste o volume, apague as luzes e preste atenção aos ruídos, porque algumas transmissões não chegam por acaso. Sinal Perdido apresenta o caso da família que desapareceu sem sair de casa. Existe uma diferença entre uma casa vazia e uma casa abandonada. Uma casa abandonada tem poeira acumulada, móveis cobertos, janelas fechadas há tempo demais, cheiro de madeira úmida, silêncio antigo. Mas uma casa vazia, às vezes ainda parece ocupada. A televisão fica em modo de espera. O copo permanece sobre a mesa. O carregador continua na tomada. A cama está desfeita. A água do filtro ainda está pela metade. E, em algum canto, existe a sensação incômoda de que alguém acabou de sair dali. Ou pior, de que alguém ainda está ali. Em maio de 2021, uma família inteira desapareceu dentro da própria casa. Não houve sinal de arrombamento, não houve pedido de resgate, não houve bilhete, não houve briga registrada, não houve imagem deles saindo pela porta. Pelo contrário, as câmeras da rua mostravam todos entrando, mas nenhuma mostrava alguém saindo. Mesmo assim, quando a casa foi aberta, não havia ninguém, nem o pai, nem a mãe, nem as duas crianças. Apenas a mesa posta para o jantar, 4 pratos, 4 copos, uma panela ainda sobre o fogão desligado, e a televisão ligada em uma tela azul, sem sinal. O mais estranho, porém, não foi o desaparecimento, foi o que começou a acontecer depois. Porque durante 7 dias, os celulares da família continuaram ativos dentro da casa, recebendo chamadas, enviando localização, conectando ao Wi-Fi e, em algumas noites, fazendo ligações curtas, sempre para o mesmo número, o telefone fixo da própria casa. O nome da família era Moreira. Pelo menos, esse é o nome que vou usar aqui. Pai, mãe, uma menina de 9 anos e um menino de 5. Moravam em uma casa simples, de 2 andares, em um bairro residencial de uma cidade média do interior do Paraná. Não era uma casa isolada. Não ficava no meio do mato. Não era uma mansão antiga com portão enferrujado e fama de assombrada. Era uma casa comum. Grade branca, garagem pequena, vaso de planta na entrada, bicicleta infantil encostada na parede. Aquele tipo de casa que você passa na frente e esquece 2 segundos depois. E talvez seja isso que torna a história pior, porque o medo verdadeiro raramente começa em lugares extraordinários. Ele começa no comum, no sofá da sala, na cozinha, no corredor, no quarto das crianças, na casa onde todo mundo se sente seguro, até a casa parar de obedecer. Segundo os vizinhos, a família Moreira era discreta, não fria, não misteriosa, apenas discreta. O pai, André, trabalhava com manutenção de computadores. A mãe, Elisa, dava aulas particulares em casa. As crianças estudavam de manhã. À tarde, brincavam na garagem ou assistiam televisão. Nada chamava atenção. Nada parecia fora do lugar. Até uma quinta-feira. Naquela noite, por volta das 8h30, uma vizinha chamada Dona Célia ouviu uma discussão vinda da casa dos Moreira. Não era gritaria, era uma conversa alta, frases cortadas, uma cadeira arrastando, passos rápidos. Depois, silêncio. Célia contou que não ligou para ninguém porque aquilo não parecia uma emergência. Casais discutem, famílias discutem. Casas com crianças têm barulho. Era desagradável, mas não era estranho. O estranho veio depois. Às 9h42, ela ouviu 3 batidas na parede que dividia os terrenos. 3 batidas secas,
espaçadas. Como se alguém batesse do outro lado pedindo atenção. Célia desligou a televisão. Esperou. Mais 3 batidas. Então uma voz infantil disse: "Não abre." Célia pensou que fosse uma das crianças brincando. Chamou pelo muro. "Está tudo bem aí?" Ninguém respondeu. Minutos depois, a luz da cozinha dos Moreira apagou. A luz da sala acendeu. Depois apagou também. E a casa ficou completamente escura. Na manhã seguinte, o carro de André continuava na garagem. O portão estava fechado. A bicicleta das crianças estava no mesmo lugar, mas ninguém saiu. Dona Célia achou estranho. Às 7h20, as crianças costumavam sair para a escola. Às 8h, Elisa normalmente abria a janela da sala. Às 9h, André já tinha ligado o carro ou saído para algum atendimento. Nada aconteceu. Ao meio-dia, a luz da cozinha acendeu. Célia viu pela fresta da cortina. Uma sombra passou rapidamente. Ela pensou: então estão em casa, e deixou para lá. Mas naquela tarde, a escola ligou perguntando por que as crianças tinham faltado. Elisa não respondeu. André não respondeu. O telefone da casa chamava até cair. À noite, Célia ouviu de novo. 3 batidas. Dessa vez na parede do quarto. Não na parede do muro, na parede da própria casa dela. Ela encostou o ouvido. Do outro lado havia apenas silêncio. Então ouviu um sussurro. Eles ainda estão aí. No sábado, o irmão de Elisa foi até a casa. Chamou no portão. Ninguém respondeu. Ligou para os celulares. Os aparelhos tocavam dentro da casa. Dava para ouvir. Um toque vindo do andar de cima. Outro vindo da sala. Outro, mais baixo, talvez da cozinha. Mas ninguém atendia. O irmão chamou a polícia. A porta da frente estava trancada por dentro. As janelas também. A porta dos fundos, fechada. Nenhuma grade cortada. Nenhuma marca de arrombamento. Foi preciso forçar a entrada. Quando entraram, a casa parecia pausada. Não revirada. Não abandonada. Pausada. Como se alguém tivesse apertado um botão invisível no meio da rotina. Na cozinha, a mesa estava posta. 4 pratos, 4 copos, talheres alinhados, o arroz ainda dentro da panela, a carne dentro de uma travessa, suco em uma jarra, tudo já frio, tudo intacto. No quarto das crianças, as mochilas estavam prontas, uniformes separados. Na suíte do casal, os celulares estavam carregando, todos os 4, lado a lado, sobre a cômoda, com as telas apagadas. Quando um dos policiais tocou em um dos aparelhos, a tela acendeu. Havia uma chamada perdida, do telefone fixo da casa. Horário: 3h17 da manhã. À primeira vista, o caso parecia impossível. 4 pessoas desaparecidas, casa trancada por dentro, celulares deixados para trás, nenhuma imagem de saída, nenhuma mala retirada, nenhum pedido de ajuda, nenhum vestígio claro. Mas impossíveis costumam ser apenas fatos incompletos. Então começaram pelas câmeras. A rua tinha 3 casas com monitoramento externo. Uma câmera pegava a calçada, outra, parte da frente da casa dos Moreira, a terceira, o final da rua. Nas gravações, a família aparece chegando em casa na quinta-feira. André estaciona o carro às 18h36. Elisa entra logo depois com as crianças. O menino carrega uma mochila azul. A menina segura um pote plástico. Eles entram. André fecha o portão. E depois disso, ninguém sai. Nenhum adulto, nenhuma criança, nenhuma sombra atravessando o portão, nenhuma fuga pelos fundos. Nada. A casa apenas permanece ali, normal, escura, depois iluminada, depois escura de novo. Às 21h42, exatamente o horário em que Dona Célia ouviu as primeiras batidas, a câmera da rua falha por 11 segundos. Não apaga.
Não corta. Ela falha. A imagem treme. A luz do poste pisca. O portão da casa fica distorcido. E, quando a imagem volta ao normal, há uma coisa diferente. A janela do quarto das crianças está aberta. Antes, estava fechada. Ninguém aparece abrindo. Ninguém aparece na janela. Ela apenas muda de estado. Fechada, falha na imagem, aberta. Às 3h17, a câmera falha de novo, dessa vez por 3 segundos. Quando volta, uma silhueta aparece atrás da cortina da sala. Não dá para saber se é André. Não dá para saber se é Elisa. É apenas uma forma escura, parada, muito alta. Alta demais para qualquer pessoa da casa. O vídeo foi analisado. Disseram que podia ser sombra, reflexo, compressão da imagem, iluminação ruim. E talvez fosse mesmo. Mas havia um detalhe que ninguém conseguiu explicar. Durante esses 3 segundos de falha, o áudio da câmera captou uma voz. Não uma voz clara, não uma frase inteira. Apenas um sussurro arrastado. Falta um quarto. A casa tinha 3 quartos. Suíte do casal, quarto da menina, quarto do menino. Mas na planta antiga do imóvel, encontrada depois com a antiga proprietária, havia uma observação curiosa. Antes da última reforma, existia um cômodo pequeno entre o quarto das crianças e a parede dos fundos. Um cômodo estreito, sem janela, sem ventilação, descrito apenas como depósito. Ele teria sido fechado anos antes, integrado à parede, tapado com gesso, esquecido. A família Moreira aparentemente não sabia disso, ou sabia e ignorou. Mas, durante a vistoria, um dos técnicos percebeu uma diferença na parede do corredor superior. Ao bater, o som era oco. O mesmo som que Célia dizia ter ouvido. A parede foi aberta. Atrás dela havia um espaço escuro, estreito, com cerca de 1 metro de profundidade, cheiro de poeira, madeira velha e uma temperatura muito mais baixa do que o restante da casa. No chão havia 4 marcas, não pegadas, não rastros, marcas circulares, como se 4 pessoas tivessem ficado paradas ali por muito tempo, uma ao lado da outra, de frente para a parede. No fundo do pequeno cômodo, alguém havia escrito uma frase, com lápis, ou carvão, ou alguma coisa escura. A frase dizia: "Eles entraram quando a casa chamou." E logo abaixo, em letra menor, "Mas só 3 voltaram." Foi nesse ponto que a história começou a perder a forma de um desaparecimento comum. Porque oficialmente ainda era isso: uma família desaparecida, uma investigação, um imóvel isolado, vizinhos entrevistados, câmeras analisadas, linha do tempo, hipóteses. Mas nos bastidores, as pessoas envolvidas começaram a contar pequenas coisas, coisas que não entraram em relatório, coisas que talvez ninguém quisesse escrever. Um dos primeiros a falar foi o chaveiro chamado para trocar as fechaduras. Ele entrou na casa 2 dias depois da abertura oficial. Disse que enquanto trabalhava na porta dos fundos, ouviu uma mulher chamando pelo nome dele. Não moço, não senhor, o nome dele, vindo do andar de cima. Ele pensou que fosse alguém da equipe, subiu, não havia ninguém. Quando voltou, encontrou a chave nova torta dentro da fechadura, como se alguém tivesse tentado trancar a porta do lado de dentro. Depois, uma funcionária da limpeza, contratada pelo irmão de Elisa, pediu para nunca mais voltar. Ela disse que a casa estava fria demais. Disse que enquanto limpava o quarto das crianças, ouviu 2 crianças rindo no corredor. Ela saiu do quarto. O corredor estava vazio. Voltou. A cama do menino, que ela tinha acabado de arrumar, estava desfeita. No travesseiro havia uma marca úmida, como se alguém tivesse deitado ali há poucos segundos. O caso chamou pouca atenção pública. Famílias desaparecem todos os dias. Infelizmente, o mundo engole notícias assim rápido demais. Mas em grupos locais, a história cresceu. Gente dizendo que viu luz na casa depois de lacrada. Gente dizendo que ouviu passos. Gente dizendo que o cachorro da rua inteira se recusava a passar na frente do portão.
E claro, gente inventando. Sempre tem alguém inventando. Mas então veio o áudio. O primeiro áudio chegou ao irmão de Elisa 5 dias depois. Veio de um dos celulares encontrados na casa. Mais precisamente, do celular de André. O aparelho estava apreendido, desligado, guardado, sem chip ativo. Mesmo assim, uma mensagem de voz foi enviada pelo aplicativo familiar que eles usavam. O áudio tinha 9 segundos. 9 segundos que mudaram completamente a história. Primeiro, silêncio. Depois, uma respiração curta. Depois, a voz de Elisa, muito baixa. André, não deixe as crianças olharem para a porta. E então, ao fundo, uma criança perguntou: Mãe, por que a sala ficou maior? O áudio termina com 3 batidas. Depois disso, novas mensagens começaram a chegar. Sempre de madrugada. Sempre às 3h17. Sempre de um aparelho diferente. Do celular de Elisa. Depois do celular da filha. Depois do celular do menino. Cada áudio parecia ter sido gravado dentro da casa, mas a casa estava vazia. No segundo áudio, ouvia-se André dizendo: Eu estou vendo a cozinha, mas a escada sumiu. No terceiro, uma criança chorava baixinho e repetia: Não era essa a nossa casa. No quarto, Elisa dizia: Se alguém ouvir isso, não entra no corredor de cima. Mas o quinto áudio foi o pior. Não por ser alto, não por ser assustador, mas porque era calmo. Calmo demais. A voz de André dizia: A gente achou o quarto que não aparecia. Ele estava atrás da parede. Só que agora a porta está do lado de dentro. 7 dias depois do desaparecimento, a casa foi novamente vistoriada, dessa vez com mais cuidado. O pequeno cômodo escondido atrás da parede foi medido, fotografado, vasculhado. Nada de roupas, nada de objetos pessoais. Nada que indicasse que 4 pessoas tinham passado por ali fisicamente. Mas havia uma coisa na parede interna. Algo que não tinha sido notado antes. Um calendário antigo, desenhado à mão. Não em papel, na própria parede. Pequenos riscos verticais, centenas deles, talvez milhares, como marcações de tempo, dias, semanas, anos. E abaixo dessas marcas, nomes, não todos legíveis, mas alguns claros. Elisa, André, Clara, Miguel. Os nomes da família Moreira. O problema é que a parede estava fechada havia pelo menos 12 anos, muito antes da família comprar a casa, muito antes das crianças nascerem, e ainda assim os nomes estavam lá. Na mesma noite, Dona Célia ouviu batidas de novo. Ela não respondeu. Ela se levantou, foi até a parede do quarto e ouviu uma voz masculina. Célia. Ela recuou. A voz continuou. Diz para eles não venderem. Na manhã seguinte, Célia acordou com uma mensagem no celular. Sem número, sem foto, sem identificação. A mensagem dizia: A casa não gosta de ficar vazia. Foi quando ela decidiu contar uma coisa que tinha escondido. Anos antes da família Moreira morar ali, outra família havia deixado a casa às pressas. Não desapareceu, não virou notícia. Apenas saiu, de madrugada, com poucas malas, sem se despedir. Na época, Célia perguntou o que tinha acontecido. A antiga moradora, uma mulher já idosa, respondeu apenas: Tem casa que não aceita visita, só morador. Depois disso, ninguém ficou muito tempo ali. A casa era vendida, alugada, fechada, reformada, vendida de novo. Mas sempre havia uma reclamação parecida. Corredor mais longo à noite. Portas que apareciam onde não existiam. Vozes chamando de dentro dos quartos. E a sensação de que, em alguns momentos, a casa parecia maior por dentro. A família Moreira foi a primeira que realmente ficou. Talvez por isso a casa tenha escolhido. Talvez por isso ela tenha esperado. Talvez a casa não quisesse assustar. Talvez quisesse completar algo. Um imóvel comum tem cômodos: sala, cozinha, banheiro, quartos, garagem. Mas aquela casa parecia ter outra lógica. Como se existisse uma versão dela escondida atrás das paredes. Uma casa dentro da casa.
mais fria, mais escura, mais antiga e, de algum modo, viva o bastante para abrir portas quando queria. O último registro oficial aconteceu na 11ª noite. Às 3h17, todos os 4 celulares da família tocaram ao mesmo tempo, dentro da delegacia. As telas acenderam. Chamavam do mesmo número, o telefone fixo da casa. Um dos investigadores atendeu. Do outro lado, silêncio. Depois, a voz de uma criança. Oi? O investigador perguntou quem estava falando. A criança respondeu. Eu não posso dizer. Ele perguntou onde ela estava. A criança disse. Em casa. O investigador perguntou se havia mais alguém com ela. A resposta veio depois de alguns segundos. Tem muita gente aqui. Ao fundo, várias vozes começaram a sussurrar ao mesmo tempo. Depois, uma voz adulta, possivelmente André, disse: Não procurem a gente na casa. E Elisa completou: Procurem a casa na gente. A ligação caiu. A casa dos Moreira ficou fechada. Depois foi colocada à venda. Depois retirada. Depois vendida de novo, segundo alguns moradores. Outros dizem que continua vazia. Alguns juram que o portão ainda está lá. Outros dizem que a fachada foi reformada e que hoje ninguém reconheceria o imóvel. Eu não vou mostrar a casa, não vou dizer a cidade, não vou indicar bairro, porque existem histórias que não precisam de localização para encontrar alguém. Mas o arquivo chegou até o sinal perdido há algumas semanas. Um vídeo curto, 36 segundos, gravado de dentro de um carro, parado do outro lado da rua. A imagem mostra uma casa escura, grade branca, garagem pequena, vaso de planta na entrada, bicicleta infantil encostada na parede. A câmera treme. A pessoa que grava está respirando rápido. Então a luz da sala acende. Na janela aparecem 4 silhuetas. Um homem, uma mulher, 2 crianças, paradas, lado a lado, imóveis. A pessoa que grava sussurra. Não tem ninguém morando aí. As 4 silhuetas não se movem. Então, lentamente, uma quinta sombra aparece atrás delas. Alta, comprida, quase encostando no teto. E a luz apaga. O vídeo termina com 3 batidas no vidro do carro, do lado de fora. Mas a câmera estava virada para a casa, e não havia ninguém na rua. Talvez a família Moreira tenha fugido. Talvez tenha planejado tudo. Talvez exista uma explicação racional perdida em algum documento que eu nunca recebi. Talvez os áudios sejam falsos. Talvez o vídeo seja edição. Talvez. Mas se você já morou em uma casa que parecia diferente à noite, se já teve a sensação de que um corredor estava mais comprido do que deveria, se já ouviu uma batida vindo de dentro da parede, você sabe que algumas construções não são apenas concreto, tijolo e madeira. Algumas casas aprendem nossos horários, nossos passos, nossas vozes, nossos medos. E às vezes, quando uma casa fica tempo demais observando uma família, ela deixa de ser abrigo e se torna boca. Então, esta noite, antes de dormir, faça uma coisa simples. Olhe para o corredor. Conte as portas. Depois apague a luz. Espere alguns segundos e conte de novo. Se o número for o mesmo, durma bem. Mas se houver uma porta a mais, não abra. Porque talvez ela não leve a outro cômodo. Talvez leve a uma versão da sua casa, onde alguém já está morando no seu lugar. A casa não gosta de ficar vazia. Você acabou de ouvir uma transmissão do Sinal Perdido. Alguns casos terminam sem resposta. Outros continuam dentro das paredes. E alguns esperam a próxima família chegar. Inscreva-se no canal para receber o próximo arquivo. E me diga nos comentários: você entraria em um quarto que não aparece na planta da casa? Pense bem antes de responder. Às vezes, certas portas só aparecem para quem aceita abrir.